Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia na Carta da Alegria, Filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar a Tua graça sobre nós. Estamos tão carecidos, Senhor, de ser visitados de uma maneira especial, abraçados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, ela gere vida nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, essa carta aos Filipenses, chamada tão assertivamente de Carta da Alegria, foi uma das cartas escritas da prisão. Paulo a escreveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. E eu queria chamar a atenção da igreja, de todos vocês que nos ouvem, para a pessoa do Cristo. Esqueçam religião, esqueçam confissões de fé, esqueçam doutrinas eclesiásticas, olhem para Jesus, olhem para Cristo. Nunca foi tão necessário pregarmos acerca do Cristo. E meditando nessa carta da alegria, os escritos bíblicos aqui são tão vivos que, mesmo tendo sido lido tantas vezes, cada leitura parece nova, inédita. O Espírito faz emergir aquilo que precisamos ouvir ou entender, sobretudo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E é maravilhoso demais aos nossos olhos poder contemplar os escritos aqui contidos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo traça algumas considerações de tudo quanto houvera perdido em termos humanos, mas descobre que o saldo fora positivo sobre todos os aspectos. E essas palavras em tempos de teres e haveres parecem soar estranhas aos ouvidos cheios de ganância do nosso tempo. Paulo havia sido um líder conceituado no judaísmo. Alguns estudiosos afirmam que ele possuía bens materiais e outros chegam a afirmar que ele também havia tido uma esposa que o tinha abandonado por causa da conversão. Eles baseiam essa afirmação no fato de que Paulo era um fariseu, membro do Sinédrio, e uma das exigências ao cargo era ser casado. Apesar de fazer todo sentido, eu nunca me aprofundei neste assunto, mas seja como for, foram muitas perdas significativas para um ser humano. Mas nessa carta ele brada a plenos pulmões que tudo que ele havia perdido era considerado como nada, como esterco, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz que o que perdera, como eu acabei de falar, era reputado em nada, diante da suprema riqueza do conhecimento de Cristo. E aí eu volto a afirmar: nada se compara verdadeiramente ao conhecimento de Cristo. Essa semana eu vi um pastor pregando num desses canais, esses canais pagos, a respeito de das doutrinas de determinada confissão cristã. Quanta perda de tempo, quanto investimento desnecessário
para falar do que o outro está fazendo. Fale do que você crê. Fale acerca do Cristo. Ministre sobre o Cristo. O Senhor, Ele precisa ser anunciado em tempo e fora de tempo. Não perca tempo falando daquilo que você considera errado nas doutrinas de fulano, de cicrano, de beltrano, dessa, daquela confissão teológica. Para com isso em nome de Jesus. Nós precisamos nos regozijar com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo é tudo em todos. E aí a gente para pensar. Tudo o mais, seja o que for, é reputado em nada. Não parece que é isto que temos visto à nossa volta. O desserviço prestado pela teologia da prosperidade, tão falada aos cristãos contemporâneos, é avassalador sobre todos os aspectos. Mas eu não falo apenas daqueles que lideram essa facção chamada de teologia da prosperidade, mas muitas vezes nós encontramos ministros de Deus perdendo tempo, ministros sérios, perdendo tempo com coisas de só menos importância. Pregue a palavra, quer que seja oportuno ou não, mas pregue a palavra na sua essência, e a palavra é o Cristo. Ele é o Logos de Deus e precisa ser anunciado em tempo e fora de tempo. As pessoas se tornaram escravas desses conceitos que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, como os habitantes da Nínive dos dias do profeta Jonas. A palavra cumpre cabalmente o seu papel. Aqueles que têm ouvidos ouvirão aquilo que está sendo verdadeiramente pregado acerca da palavra de Deus. Não perca tempo fazendo acusações a outras denominações, a outras facções do cristianismo, a outras confissões. Não. Pregue a palavra de Deus do jeito que ela está aqui. Pregue. Fale a respeito do Cristo. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não perca mais tempo, enquanto há liberdade de pregarmos a palavra através das redes sociais, sobretudo, que pode ser um grande instrumento para que a palavra chegue aos confins da terra. Os que são de Cristo verdadeiramente não pertencem mais a este mundo. As palavras de Paulo aqui também não são um estímulo à preguiça e à improdutividade. Que fique bem claro, somos peregrinos e forasteiros em terra alheia, mas enquanto estamos aqui, precisamos fazer a diferença. E eu insisto muito na questão do pregar, se preciso com palavras, mas sobretudo testemunhando na vida prática daquilo que se operou em nós. Teremos aqui aquilo que for concedido por Deus, termos para uso na sua obra, nem mais nem menos. Não adianta tanta agonia correndo de um lado para outro. Muitas vezes as famílias são deixadas, relegadas a um segundo plano, e as pessoas correm feito malucas para adquirir cada vez mais, amealhar cada vez mais. Preste atenção na sua família. A sua família está sendo alvo de grandes ataques. Seus filhos estão sendo alvos de grandes ataques. Invista no culto doméstico. Invista nas reuniões familiares. Pregue a palavra. Primeiro campo missionário nosso é dentro dos nossos lares. Filhos, netos precisam ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós temos negligenciado isso. Nós encontramos tempo para tantas coisas, para passeios, para isso, para aquilo outro, para compras, para amealhar, mas não temos tempo de reunir a família, os filhos, para pregar a palavra de Deus. Pensa nisso em nome de Jesus Cristo. E por último, busquemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não rói, nem a ferrugem corrói. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, busquemos a Ele de maneira relacional, dependamos dEle, esperemos nele, descansemos nele. O mais é reputado em nada.
coisas de só menos importância. E eu repito o título dessa mensagem: tudo é reputado em nada diante da sublimidade do conhecimento de Deus. Que o Senhor, Ele faça a diferença na sua vida, que você não seja apenas um mero frequentador de igreja para somar, para fazer número, mas que você faça a diferença onde quer que você esteja. Que o Senhor, que é o Deus da palavra, Ele toque o nosso coração e faça com que essa palavra desça da nossa mente para o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos diante do Teu altar, Senhor, aqueles que ouviram essa palavra, que o Senhor, que o Senhor possa fazer com que os olhos espirituais sejam abertos e que possamos compreender e praticar aquilo que Tu mandas na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Queremos Te pedir pelos enfermos, por toda aquela lista, marido de Valéria Veloso, de Vera Veloso, de todos os demais que estão enfermos, que o Senhor esteja operando grandemente nessas vidas e fazendo a diferença na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.